Bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui para trazer uma reflexão um pouco mais longa acerca de um dos capítulos mais fantásticos das Escrituras, sobretudo no Antigo Testamento, que é uma passagem de um livro favorito meu, que é o livro de Isaías, o profeta Isaías. O profeta Isaías, no meu ponto de vista, é um dos profetas mais relevantes do Antigo Testamento, não pela quantidade de capítulos que Isaías vai escrever, mas pelo conteúdo da sua profecia, pelo conteúdo das suas ministrações. Isaías vai ser o que a gente pode dizer hoje de um aristocrata, uma pessoa que tem acesso aos palácios. Ele vai ser um homem que vai ter uma linhagem real, vai ser descendente da linhagem real, e ele vai ter acesso aos palácios, e ele vai ser chamado por Deus para pregar sobretudo sobre o reino vindouro, sobre a vinda do Messias. Isaías vai falar muito sobre o Messias. Ele é chamado do profeta messiânico justamente porque ele fala muito sobre a vinda desse rei, a vinda desse novo governo. E um capítulo de Isaías que me chama muita atenção, eu queria conversar com vocês rapidamente aqui, pontuar algumas considerações, é o capítulo 40. Ok? O capítulo 40 de Isaías é um capítulo que vai ser fortemente citado no Novo Testamento, basicamente para fazer referência ao ministério de João Batista e à vinda de Jesus. Os autores do Novo Testamento, os evangelistas, eles vão entender que o cumprimento de Isaías 40 se deu na vida de João Batista, no ministério de João Batista, preparando o caminho do Senhor. Então perceba comigo, eu não vou ler todo o capítulo é muito longo. O capítulo tem cerca de 31 versículos, ok? Mas eu quero pontuar algumas considerações. Primeiro, a partir do verso 3, há uma palavra nesse sentido. Uma voz clama: no deserto prepare o caminho para o Senhor. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Pois bem, é justamente essa passagem que os autores do Novo Testamento vão fazer um link com a vida e o ministério de João Batista e a chegada de Jesus. Okay? É justamente essa passagem aqui que eu acabei de ler para vocês. Nessa passagem, há uma voz que clama, há uma voz que dá uma ordem, um direcionamento, para que pessoas preparem o caminho. No caso, os autores do Novo Testamento entendem que essa pessoa é João Batista. Prepare o caminho do Senhor. Perceba que ele elenca vários terrenos geográficos que estão disfuncionais, estão desnivelados, estão fora de ordem. Então a ordem é: prepare o ambiente. O autor aqui, Isaías, não está falando de espaços geográficos literais. Ele está falando de um ambiente espiritual. Preparem o caminho espiritual, preparem um ambiente espiritual, preparem o coração das pessoas, preparem essa dimensão espiritual que perpassa pela sociedade, que perpassa pelas pessoas. Prepare esse caminho, prepare esse ambiente espiritual, prepare esse momento para que o Senhor manifeste a sua glória. Então a ordem é para que haja uma preparação, para que o Senhor manifeste a sua glória para a humanidade e todas as pessoas vejam esta glória. Isso se deu no seu cumprimento na pessoa e na vinda de Jesus Cristo. João Batista preparando o ambiente espiritual com sua pregação e seu batismo, convidando as pessoas a se arrependerem. E aí então vem Jesus manifestando a glória de Deus, revelando a glória de Deus. E aí o autor aqui de Isaías, o profeta Isaías, vai dizer
Quais são as implicações dessa glória? Quando essa glória é revelada, quando essa glória é manifestada, quais são as implicações? Vou só pontuar, não vou ler por conta do tempo. Mas do verso 6 ao verso 8, a primeira coisa, a primeira implicação que o profeta relaciona é a consciência. Diante da glória de Deus, a humanidade ganha consciência da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade, da sua pequeneza. Diante da manifestação da glória de Deus, os homens se revelam como insignificantes, como frágeis. A partir do verso 9, o profeta vai dizer o seguinte: olha, essa glória que Deus revela, quando Deus revela a sua glória para uma pessoa, para uma família, para uma cidade, para uma nação, quando Deus revela essa glória na sociedade, em primeiro lugar, a partir do verso 9, ele vai relacionar várias coisas. Por exemplo, a glória de Deus revela que Deus é soberano. O texto diz: aqui está o seu Deus. Verso 10, o soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. O verso 11 vai falar sobre a característica de Deus como pastor, como aquele que cuida. Ele é soberano, mas ele cuida. Diz assim: como pastor, ele cuida de seu rebanho, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. A partir do verso 12, o autor vai dizer que Deus ele é criador, que ele é o criador, que ele é soberano, que ele reina, que ele governa, que ele tem poder, que ele cuida como pastor, porque ele criou. A partir do verso 12 ele vai dizer isso. No verso 13 e 14, o profeta vai dizer que Deus ele possui sabedoria. Ele não recebeu ensinamento de ninguém, ele não recebeu conselho de ninguém, ele é soberano. Então perceba o seguinte: quando a glória de Deus se manifesta na vida de uma pessoa ou na vida de pessoas, Deus se revela como soberano, como aquele que tem poder, aquele que está no trono, aquele que cuida como pastor, aquele que cria, aquele que tem sabedoria para dar orientação, para dar direção às nossas vidas. E mais, a partir do verso 15, ele vai dizer sobre a insignificância das nações, dos poderes terrenos. Ele vai dizer, na verdade, as nações são como uma gota que sobra no balde. Verso 15 ele diz isso. Ele continua dizendo: para eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. E aí ele continua lá no verso 17 dizendo o seguinte: diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Aí o verso 18 faz uma pergunta retórica: com quem vocês compararão Deus? E aí ele vai dizer que é totalmente sem sentido a construção de ídolos. As pessoas se renderem a ídolos. Ídolos é toda a realidade que faz parte da criação, que um homem ou várias pessoas se apegam como seu Deus. O ídolo é pegar partes da criação e deificar essa parte da criação como seu ídolo, como aquele que pode dar razão para a sua vida, como aquele que pode dar satisfação para a sua vida. No caso aqui dos israelitas, eles construíram imagem de escultura. Mas ídolo não é apenas imagem de escultura, de pau, de gesso, de mármore, de pedra. Não significa literalmente isso. Significa qualquer realidade na criação que o ser humano se apega como aquele que pode dar razão para a sua vida, aquele que lhe pode dar satisfação para a sua vida. Então Isaías está dizendo o seguinte: como é que vocês podem comparar a divindade com aquilo que é criado? Com a criação, com a criatura? Deus é maior do que a sua criação. Deus, de fato, ele é o Criador, ele não é a criatura, ele é maior do que tudo. Como é que vocês podem comparar Deus com isso, com coisas tão pequenas, com dinheiro, com poder, com sucesso profissional, com o seu próprio corpo? Como é que vocês podem tornar as suas vidas girando em torno da idolatria, dessas coisas que foram criadas? E aí, mais adiante, ele vai continuar o seu argumento dizendo que Deus ele cria, que Deus ele sustenta a sua criação. E ele vai, a partir do verso 26, dizer o seguinte: ergam os olhos e olhem para as alturas.
Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas as chama pelo nome, tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Em outras palavras, o profeta está dizendo o seguinte: olha, perceba, tenha discernimento. Deus, ele é o Criador. Deus, ele sustenta a criação. Perceba as estrelas dos céus. Deus sustenta as estrelas. Deus sabe o número de cada estrela. Deus cuida de cada uma dessas estrelas. Ele protege, ele cuida, ele sustenta. Ele não apenas as criou, mas ele também as sustenta na sua providência, na sua soberania. Deus está presente na criação, é isso que Isaías está dizendo. Deus não é aquele Deus que criou e foi embora. Deus não é aquele Deus que criou, que fez todas as coisas, deixou leis para reger a criação e partiu. Não. Ele criou, ele fez as leis que regem a criação, a natureza, mas ele mesmo está presente na criação, sustentando a criação com a sua onipotência, com o seu poder, com a sua destra poderosa. E aí, a partir do verso 27, o profeta ele vai trazer algumas implicações para tudo isso que ele falou, para essa glória de Deus como soberano, como criador, como aquele que tem toda a sabedoria, como aquele que sustenta a criação, como aquele que está acima de todo ídolo, de todo Deus, de toda a criação, de tudo aquilo que as pessoas idolatram, que Deus é maior do que todo o poderio das nações, que Deus está acima de tudo isso. Qual é a implicação disso? A partir do verso 27 ele diz: por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte para o povo: olha, vocês andam reclamando, vocês andam se queixando, vocês andam argumentando que eu não me importo com vocês, que eu estou distante, que eu estou longe. E aí o verso 28 diz o seguinte: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ufa, é muita coisa, hein? É muita coisa diante desse Deus maravilhoso. Esse texto para mim é excepcional. E a implicação que o profeta está querendo nos conduzir é: ok, Deus ele está dizendo que vai manifestar a sua glória. E a glória de Deus revela um Deus assim maravilhoso. Maravilhoso. Deus que é grande, o Deus que é criador, Deus que é soberano, etc, 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 etc. Pergunta do profeta agora para mim e para você é: qual é a minha resposta? Qual deve ser a sua resposta diante da glória desse Deus? A resposta, verso 31. Esperar no Senhor. E o que significa esperar no Senhor? É cruzar os braços, subir no alto de um monte e aguardar por uma intervenção miraculosa de Deus? Esperar pelo Senhor implica confiar no Senhor ao longo da vida. E dizer: ok, Senhor, diante da tua glória eu não sou nada. Diante da tua glória eu sou insignificante. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua força. Eu preciso do teu vigor. Eu preciso da tua renovação. Eu preciso da tua sabedoria, Deus, porque eu não consigo administrar. Eu não consigo direcionar. Eu não consigo governar a minha vida segundo as minhas próprias forças, segundo a minha própria inteligência, segundo a minha própria sabedoria. Por quê? Porque eu sou limitado. E o Senhor é glorioso. E aí Deus diz, essa é a promessa de Deus para mim e para você, que quando eu e você, nós tomamos essa decisão, o texto diz: aqueles que esperam no Senhor
renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você tem se sentido cansado ao longo da tua caminhada de vida? Você tem se sentido frustrado, frustrada, decepcionado, decepcionada, desesperançado? A palavra de Deus para mim e para você é: confie em mim. Entregue a direção da tua vida para mim. Eu sou o teu Criador. Eu sou o teu pastor. Eu sou o soberano. Eu sou o Todo-Poderoso. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu guiar você. Deixa eu conduzir a sua vida para a minha glória. Em nome de Jesus. Você está disposto a isso? Que Deus em Cristo nos abençoe, rique e poderosamente. Amém.